Galera, vamos lá pro pós-jogo, Brasil 1, Marrocos 1, e olha só, Neto detonou a seleção brasileira após o empate Brasil 1, Marrocos 1. Por que que o Endrick não entrou na partida? Tem também aqui o Everton Guimarães, cara, que largou o aço, o Ben já detonou também, o PVC falando, e o Felipe Melo, cara, detonou. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações, aqui sempre trazemos o melhor do futebol para vocês. Créditos, deixo aqui aos comentaristas, link na descrição, vamos lá, pós-jogo, Brasil 1, Marrocos também 1, vamos lá. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas. Igor Thiago. Não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. Gente, presta atenção aqui. Eu vou falar por que eu entendo que o resultado foi bom e eu acho até que eu vou te convencer, tá? Primeiro porque o Brasil, entre as grandes seleções, foi a que pegou o adversário mais cascudo da primeira rodada. Pode olhar a tabela, mas isso é indiscutível. A seleção de Marrocos tem tudo para ser, mais uma vez, a grande surpresa da Copa, tá? Mais uma vez. E ainda soube ter sido um bom resultado. Ô, gente, nós jogamos um primeiro tempo sem um primeiro volante. O Casemiro tá um trator, amarelo e lento, né? O Casemiro está um trator, amarelo e lento. Chega atrasado em todas. Horroroso. Tem que ir pro banco com um jogo. Um jogo. Bruno Guimarães, meu primo, mal. Até porque vai cartear com quem ali também, né? Casimiro mal. Rafinha fez um jogo de esforço, correu, tentou, mas também não jogou bem. Discreto demais, né? Então, além de não termos jogado com o setor de meio campo, que não existiu, nós não temos laterais, gente. Nós não temos laterais. Lado direito com o Ibanez, que não é da posição, o Ibanez foi mal também, porque não sabia se marcava o adversário, se marcava o Casimiro, né? O Douglas Santos, ficou ali, não marca tão bem, mas também não apoia, bem discreto, né? Então, um jogo ok ali, ok para razoável do Douglas Santos. Então, nós jogamos com pelo menos 5 jogadores muito mal no jogo. E ainda assim, não perdemos. E só mais um aqui também que foi mal pra cacete. O Igor Thiago. Não viu a cor da danada. Aliás, eu não entendi por que o Ancelotti meteu ele no time titular. Com o Endrick voando, como tá, não entendi. Não entendi mesmo. E outra coisa. Repare que o Alisson durante o jogo não trabalhou, salvou ali no último minuto, né? E praticamente não trabalhou, de certa forma até que a defesa foi consistente, né? Então eu só sou obrigado a admitir também que o time melhorou com o Fabinho, melhorou e bem com o Fabinho, que não deveria sair mais do time. Casemiro é banco, porque o Fabinho marca melhor, não chega atrasado como o Casemiro. O Danilo eu acho que vai garantir a lateral direita ali, sou obrigado a admitir também que foi melhor do que o Ibanez, mas porque o Fabinho entrou, porque mexeu no meio campo, dá mais consistência para lateral e é da posição, né? O Danilo no meio campo entrou, jogou pouco, fez um jogo ok, então a gente jogou com pelo menos meio time rendendo muito abaixo do esperado. E quem salvou o Brasil foi exatamente o setor de onde mais se espera. Linha de frente com o Vini Júnior ali, foi com ele que veio a salvação. Então, em resumo, empatamos com o adversário duríssimo, jogando só com meio time. O Brasil empatou com meio time, jogando mal pra cacete. E o Ancelotti tem que falar, Ancelotti, explicar. E ó, tem que mexer nessa caceta desse time aí pra fazer saldo contra o Haiti, porque é saldo de gols que deve definir a classificação da chave. E coloca o Endrick pra jogo, Ancelotti. Coloca pra jogo e explica pro repórter. Porra, não é possível. Estreia do Brasil, olha, um empate não era um resultado que tão surpresa assim, afinal o Marrocos tem uma boa seleção. O problema não foi o empate, o problema foi a postura da seleção brasileira. Um primeiro tempo simplesmente horroroso, os primeiros 20, 25 minutos assim, uma coisa decepcionante. Casimiro, que atuação ruim do Casimiro, Ibanez, Igor Thiago, Paquetá, olha... como eu falei, o empate
Não era uma coisa assim tão impossível de acontecer. O problema era como empatou. E no segundo tempo, mas melhorou. Melhorou naquelas, né? Você tira 0 numa prova, tira 2 na outra, você melhora, mas você não passa adiante. O que salvou foi o Vini Júnior fazer um golaço, mas assim, a seleção brasileira muito ruim, muito decepcionante. Agora tem que fazer um saco de gols no Haiti. Primeiro tempo muito ruim, é até redundante dizer isso. O que faltou? Faltou rapidez na saída de jogo, faltou rebote. Toda a bola que batia na grande área do Brasil e voltava, ficava sob domínio dos jogadores marroquinos. Faltou controle no meio campo. O Brasil jogou num 4-4-2 defendendo, com o Rafinha fazendo o lado esquerdo no início do jogo. Depois ele inverteu com o Paquetá. Então com o Rafinha voltando para pegar o Hakimi, o Marrocos controlava o jogo do lado direito, mas também uma grande atuação do Bouhaddi, número 6, volante, e o Brahim Dias é o homem que teve a liberdade para fazer o passe. Não pode a bola do gol sair do pé do Brahim Dias limpa, mas mais do que isso, não pode passar entre os dois zagueiros do Brasil. Também falhou o Alisson, que tinha que sair para dar um bico na bola e evitar o gol do Saibari. Saibari fez gol no Brasil pelo Marrocos no amistoso de 2023, que o Marrocos venceu lá na casa dele por 2-1. O gol da vitória do Marrocos foi do Saibari, vice-artilheiro do PSV na temporada holandesa, campeão holandês pelo PSV. A única coisa que aconteceu de bom foi o Vinícius Júnior tentando ser protagonista. Não foi uma grande atuação do Vini também não, foi dispersivo, mas ele deu o passe para o Paquetá finalizar e fez o gol numa jogada que nasceu errada e que alguém vai dizer que foi passe para gol, assistência do Bruno Guimarães. Não, o Bruno Guimarães dá o passe, o Vinícius Júnior é quem constrói o gol. Eu não consigo entender porque o Endrick é sempre a última opção no ataque da seleção brasileira. Isso é assim com o Ancelotti? Foi assim com o Dorival Júnior, aliás, foi assim também nos clubes por onde passou. Parece que ele sempre tem que remar mais que todo mundo. Aconteceu no Real Madrid, talvez isso tenha custado até uma Libertadores para o Palmeiras em 2023. Mas naquela época, valia o argumento que o Endrick era muito jovem. E esse argumento não vale mais. O Endrick já é um jogador de classe mundial, que foi importante no Lyon, que é pedido de volta no Real Madrid. E o mais importante de tudo, é decisivo também na seleção brasileira, mais até do que seus companheiros de ataque no time do Ancelotti. Eu respeito sim, claro, a convocação do Igor Thiago, entendo que o Matheus Cunha deva sim ser o camisa 9 da seleção brasileira, mas não consigo entender porque o Endrick sempre precisa correr mais que todo mundo para ter um espaço. Você consegue entender? Se você conseguir, explica aqui para mim. Temos que melhorar muito, e nós somos uma seleção, eu continuo acreditando, eu continuo com muita fé que nós podemos trazer esse Hexa. Material humano nós temos. Mas desse jeito, sem intensidade, assim, o Fabinho entrou e o Fabinho não foi tão intenso assim no jogo. Não é um cara que saiu pra marcar, pra pegar, mas simplesmente ele dominou a zona de campo. Se posicionou bem, fez leitura de jogo perfeita, entrou e mudou completamente. O Brasil começou com a entrada dele, o Brasil começou a dominar. Claro que depois o Marrocos ele melhorou e dominou, principalmente na parte final do jogo, mas a entrada do Fabinho ela mudou bastante. Atuação medíocre da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Primeiro tempo só deu Marrocos, domínio, totó, individualmente, fisicamente, coletivamente, colocou o Brasil na roda. A gente acabou dando sorte, entre aspas, que individualmente o Vini Júnior finalmente deu ar da graça e empatou o jogo. Porque pelo nível de atuação, não só o que Marrocos jogou e o que o Brasil deixou de jogar, foi um amasso e o primeiro tempo foi feito para Marrocos vencer por mais gols de diferença. Fomos para o intervalo 1-1, Marrocos naturalmente cansou e o Ancelotti, que eu venho falando no Jogo Aberto, na Rádio Bandeirantes, que está perdidinho, se não for paneleiro, não volta mais Casimiro, não volta mais Ibanez, por mais que tenha o Danilo, muda a formação tática, não tem lateral para jogar, não coloca lateral para jogar. O único que talvez tenha se salvado, Bruno Guimarães para entrega e dedicação e o Douglas Santos, que praticamente não errou nada, ficou mais a parte defensiva para evitar qualquer tipo de problema. No mais, Paquetá, Igor Thiago, Casemiro, Rafinha ter jogado os 90 minutos foi assim um tapa na cara da população brasileira. Com jogadores pedindo passagem, que panela é essa? Com o Ryan à disposição, o Endrick, o Ancelotti odeia o Endrick, não coloca o moleque para jogar. Onde já se viu? Espero que o Brasil possa melhorar, porque agora vai ficar para o saldo de gols. Depois do empate, quem sacola mais Haiti e Escócia termina na primeira colocação do grupo na Copa do Mundo. Mas a primeira impressão do Brasil na Copa, como eu já esperava, e venho falando aqui no Jogo Aberto, Rádio Bandeirantes, nível de atuação medíocre
assim como o trabalho do Ancelotti desde que chegou à seleção brasileira. Concordam? Comenta aí. Feia coisa, hein? Meus amigos, a Seleção Nacional do Brasil empatou 1-1 contra a Seleção de Marrocos. Olha, eu não gostei não. O começo do jogo parecia que o Brasil podia perder o jogo. O Marrocos foi bem melhor no começo. O Igor Thiago não pode ser titular dessa Seleção brasileira. Eu não entendi, ele mexeu bastante no time e não deu chance pro Endrick. Então, gente, Ancelotti, respeito você enormemente como treinador, um grande vitorioso. Dá uma olhada no menino aí. Ou então explica por que o menino não entra. Porque toda vez que ele entra, ele marca gol, joga bem. Por que o Endrick não tem chance? Precisa melhorar bastante a seleção brasileira, sonhando num título mundial, né? A bola que apresentou contra a seleção de Marrocos, no empate de 1-1, não é bola para campeão do mundo. Espero melhoras da seleção do Brasil. Fala pessoal, acabou o jogo. Infelizmente não saímos com a vitória, mas conseguimos fazer um gol, criamos muitas jogadas, isso foi um ponto muito positivo para a seleção. Comenta aí o que você achou da seleção e se o Ancelotti precisa fazer alguma mudança para o próximo jogo. Agir como uma grande conhecedora do futebol da Europa, se o Brasil jogar o que jogou o primeiro tempo, o Brasil vai se enrolar com a Escócia, tá? Vai. Assim, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. O time da Escócia, que não tem muito, não é virtuoso tecnicamente, é um time que pune erro. É um time que pune quem dá um latifúndio. Se jogar o que jogou no primeiro tempo, se enrola com a Escócia, cara. E marca muito melhor que o Marrocos. Alarde aqui não. Exatamente, o Marrocos deixa jogar muito mais do que a Escócia. Se o Brasil perder a quantidade de bola que perdeu no primeiro tempo e depois na reta final do jogo, se complica com a Escócia. Então assim, eu já vi muita gente falando, não, empatou com o Marrocos, vai ser uma disputa do primeiro lugar, saldo de gols. Quem faz mais gol em Haiti e quem vai faz mais gol em Haiti e em Escócia. Gente, se jogar isso aí, se enrola contra a Escócia, tá? Uma estreia decepcionante da seleção brasileira contra Marrocos nessa Copa do Mundo. A escalação que o Ancelotti colocou com o Igor Thiago como centroavante titular não funcionou. Teve Douglas Santos na esquerda, teve Ibanhas na direita. Um meio-campo da seleção que também não funcionou, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos. Então, o início do jogo, principalmente, eu diria que mais que decepcionante, foi assustador da seleção brasileira. A sensação era que a bola estava queimando nos pés dos caras. Óbvio que Marrocos merece todos os elogios aqui, porque fez muito bem a pressão, conseguiu realmente colocar o Brasil muito mal no jogo. O Casemiro em alguns momentos recebeu bola de costas, o Bruno Guimarães em alguns momentos recebeu bola de costas, e aí era muito fácil desarmar esses caras. Um Brasil que não encaixou a marcação, demorou a fazer isso, tanto é que Casemiro tomou um cartão amarelo, tanto é que Ibanhas tomou um cartão amarelo, porque não estava nada encaixado, parece que os caras estavam o tempo inteiro atrasados nas jogadas. A partir daí, no meio do primeiro tempo, tem ali a parada para hidratação. Acho que o Ancelotti consegue resolver ou tentar mexer um pouquinho nas coisas. E aí, trazer o Rafinha, que estava do lado esquerdo, mais perto do Vinícius Júnior, para a direita. E o Paquetá, que estava lá do lado direito, para a esquerda. A coisa dá uma, pelo menos, acalmada. Não que o Brasil tenha criado grandes chances a partir daí, mas pelo menos a seleção brasileira consegue acalmar um pouquinho a coisa, porque Marrocos principalmente criava pelo lado direito. Pelo lado que tem Hakimi, melhor lateral direito do mundo. Pelo lado que tem Brahim Dias, que foi o cara que deu a assistência pro Saibari. Então, ali era muito importante que ajudassem, por exemplo, o Douglas Santos na marcação. E acho que colocar o Paquetá ali deu uma colaborada para que isso parasse de acontecer na primeira etapa. O gol da seleção brasileira também sai por esse lado, né? Lado direito de defesa de Marrocos, nosso lado esquerdo. O Bruno Guimarães acha um passe para o Vinícius fazer um gol que a gente já viu ele 500 vezes fazendo com a camisa do Real Madrid, e a comemoração ela é de ódio, ela é de raiva. Porque eu acho que os caras têm a mesma sensação que a gente, de que realmente foi um início de jogo ruim, assustador, e ali eles precisavam entrar no jogo. No segundo tempo, o Ancelotti faz algumas alterações, tira Casemiro e Ibanhas, que estavam amarelados, e fazendo um jogo ruim, para colocar Danilo na direita e Fabinho no meio campo. Depois faz outras alterações, e aí eu confesso que acho um pouco mais difícil de entender, porque ele coloca o Matheus Cunha, e aí ele bota o Matheus Cunha aqui mais para a esquerda e deixa o Vini um pouquinho mais adiantado. E o Rafinha, que estava lá na direita e recebeu algumas bolas quase colado aqui na linha lateral,
E ele traz pro meio para colocar o Luiz Henrique lá na direita. E acho que colocar o Luiz Henrique fazia todo sentido. A questão é, por que o Rafinha ficou lá como falso 9? Fazia sentido isso acontecer? Enfim, foi uma estreia ruim da seleção brasileira. E eu não sei se o Ancelotti sai com mais certezas ou dúvidas desse jogo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, da seleção brasileira. Infelizmente, foi 1-1. Todo mundo queria uma vitória, principalmente na estreia da Copa do Mundo. Todo mundo. Eu acho que a seleção brasileira vacilou. O Carlos Ancelotti escalou mal a seleção. Esse é o detalhe. Pra mim foi isso. E aí o que aconteceu? O Brasil tomou um sufocaço nos primeiros 15 minutos. Um sufocaço, meu amigo. Não teve jeito. O time do Marrocos estava pressionando o Brasil de tal forma que acabou saindo o primeiro gol. Saiu. O Brasil, depois que sofreu o gol, parece que deu uma despertada, melhorou um pouco em campo, melhorou o volume de jogo. E aí o Vinícius Júnior marcou aquele golaço que salvou a seleção de uma derrota, hein? Porque no segundo tempo, o Brasil deu uma melhorada no início, mas no finalzinho tomou um outro sufoco do Marrocos. Mas vamos virar a página, a gente sabe que a seleção brasileira está em, podemos dizer, uma composição, começando de novo, uma estrutura, uma nova estrutura. E aí, cara, vamos pensar positivo de que tem muita Copa pela frente. O Brasil pega o Haiti, pega a Escócia, que são adversários mais fracos que o Marrocos. Tem tudo para poder fazer bons resultados. Essa Copa é uma Copa, no começo, mais fácil, porque os 2 primeiros se classificam, mas os 8 melhores terceiro colocados também se classificam. Então o Brasil tem chance de se classificar maiores do que as Copas passadas. Vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer. Mas todo mundo criticou, porque esperava a entrada do Endrick, que não entrou na partida. E aí? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião, participe com a gente aqui no nosso canal e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias, mais informações, vamos trazendo para vocês, tá bom? Sua participação é muito importante, a gente se vê no próximo vídeo.